A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. A frase de Marco Aurélio tem a força de um estalo. O imperador romano, em meio a guerras, doenças e intrigas, escreveu reflexões que atravessaram séculos e se tornaram guias para quem busca lucidez em tempos conturbados. Ele não falava de felicidade passageira, mas de um equilíbrio conquistado quando se percebe que a mente é o condutor que organiza a experiência. Não é à toa que, mesmo depois de tanto tempo, suas palavras ressoam como um convite a examinar o que acontece nos bastidores do pensamento e, principalmente, a encarar as tempestades internas com coragem. Muitos conhecem Marco Aurélio como um governante que enfrentou fronteiras ameaçadas e crises políticas, mas pouca gente repara em sua luta mais profunda, a de não se deixar consumir pela vaidade, pela raiva ou pela desesperança que cercavam o poder. Imaginá-lo escrevendo na tranquilidade de seu acampamento militar, firmando cada palavra como se fosse um lembrete pessoal, desperta uma ideia poderosa. Se alguém de tamanha responsabilidade sentiu a necessidade de cultivar o controle sobre a própria mente, por que nós, em meio aos desafios modernos, faríamos diferente? Isso se torna atual quando percebemos o quanto nosso mundo está cada vez mais acelerado. As redes sociais apitam sem parar. A comparação constante com a vida alheia gera frustração. O medo de ficar para trás nos persegue. Tudo convida a um caos interior que contamina as decisões. É nesse cenário que os escritos de Marco Aurélio ecoam com intensidade. A mensagem dele gira em torno de algo simples e, ainda assim, frequentemente esquecido. Existe um espaço íntimo onde ninguém e nada além de nós mesmos pode entrar. Uma vez que se toma consciência desse espaço, torna-se possível se proteger da vertigem do caos que vem de fora. O problema, na prática, aparece quando tentamos cultivar essa consciência em meio a compromissos, pressões e tensões emocionais que surgem como avalanches. Se o dia começa com tarefas de trabalho, obrigações familiares e atualizações de notícias nem sempre animadoras, soa utópico falar em tranquilidade de espírito. A vida moderna insiste em ditar o ritmo e empurrar nossa atenção para fora. Um comentário negativo no transporte público, uma crítica recebida em um e-mail, um tropeço financeiro. Cada episódio vira motivo para alimentarmos indignação ou nos entregarmos a um pessimismo difuso. A ideia de que a felicidade depende da qualidade de nossos pensamentos se confronta com a realidade de mentes que, em geral, funcionam no piloto automático. Poucos param para notar que podem escolher o que alimentar internamente. E aí vem o drama. Agir sem essa escolha consciente gera decisões impulsivas. Estouramos com quem não merecia, avançamos em discussões sem sentido, intoxicamos as relações mais próximas. No fim do dia, ficamos esgotados, sem entender por que estamos tão à flor da pele. Parecemos esquecer que há sempre a opção de recuar um passo, respirar e encontrar um foco mais calmo para analisar os fatos. Para quem se pergunta como esse princípio pode ser colocado em prática, o primeiro passo é encarar a seguinte questão: até que ponto estou no comando da minha própria mente? Na maioria das vezes, saímos de casa já pensando em urgências, contas, problemas, prazos e seguimos feitos sonâmbulos. Uma das marcas dos ensinamentos de Marco Aurélio é sua insistência em chamar a atenção para o momento presente, para o exato lugar em que podemos influir, e não para fantasias ou mágoas improdutivas. Ele fala sobre observar como reagimos às coisas e como, ao rearranjar nossas reações, criamos um estado de serenidade que independe do turbilhão externo. É fácil desconfiar. Mas como manter a serenidade quando as demandas são imediatas e o tempo é curto? Às vezes, parece que a vida quer o contrário, saturar-nos até não restar qualquer energia para refletir. Porém, se paramos por um instante e recordamos que um imperador sobrecarregado de pressões conseguiu encontrar brechas para escrever e organizar os próprios pensamentos, percebemos que a possibilidade existe. Quem viveu no olho do furacão, comandando exércitos e lidando com ameaças reais, entendeu que o maior conflito era, no fim, aquele travado em silêncio dentro de si. O leitor atual, acostumado à abundância de opções de entretenimento, depara-se com um obstáculo diferente daquele de séculos atrás. Em vez de perigos físicos, surgem perigos sutis: o excesso de estímulos, a ansiedade por novidades
O medo de não ser relevante. É como se nosso império interior tivesse inimigos invisíveis, que atacam de maneira sorrateira a cada deslize de atenção. Aquilo que Marco Aurélio chamava de opiniões ou juízos ganha uma nova roupagem. São as redes sociais, as exigências de produtividade, a comparação sem fim. A proposta dele, todavia, permanece a mesma: direcionar o olhar para dentro, avaliar o que estamos deixando entrar e o que estamos nutrindo. A maioria das pessoas reage sem examinar essas influências, abrindo as portas para estados de espírito impulsivos. Quem se dá conta disso começa a perguntar: como posso cultivar uma mente mais estável sem me isolar do mundo? O foco não é se trancar em um mosteiro ou fugir dos problemas, mas aprender a lidar com as circunstâncias tendo uma raiz segura. Para isso, existe uma prática que muitos derivam das ideias do próprio Marco Aurélio: a autoobservação ao longo do dia, como se fôssemos um guarda de fronteira que examina o que entra no território interno. Não é questão de reprimir sentimentos, mas de reconhecer luz antes que dominem nossa percepção. É nesse ponto que a bagagem psicológica moderna reforça a sabedoria antiga. Técnicas de atenção plena, mindfulness, se alinham ao que Marco Aurélio dizia sobre a necessidade de retomar o controle do que pensamos. A diferença é que, em sua época, não havia tantos nomes para essa disciplina interna. Havia, porém, a clareza de que cada intenção merece ser desafiada com perguntas simples. Isso vem de mim? É realmente necessário? Ou estou absorvendo a agitação alheia? É uma metodologia natural para frear impulsos que levariam a arrependimentos ou a esgotamento mental. O problema que surge nesse caminho, e que Marco Aurélio viveu na pele, é que o poder, o status ou qualquer forma de prestígio podem ser armadilhas para inflamar o ego. Ele trabalhava conscientemente para não cair na tentação de se sentir acima de tudo. Tinha plena consciência de que as pessoas à sua volta bajulavam ou temiam suas ordens, mas nada disso o protegia das angústias universais de ser humano. Hoje, podemos traduzir esse ensinamento para situações modernas, como conquistas materiais ou sucesso virtual, que, sem autoconhecimento, geram novas ansiedades em vez de libertação. Não é raro quem busque aplauso dos outros como forma de felicidade, apenas para descobrir, tarde demais, que o vazio interno permanece. Essas reflexões se tornam ainda mais ricas quando entendemos que, por trás de cada preocupação que nos persegue, existe a suposição de que algo de fora se impõe a nós. É como se culparmos o trânsito, o mercado, ou mesmo as pessoas queridas que nos pressionam. Marco Aurélio inverte essa lógica. Ele recorda que, de fato, os acontecimentos surgem, mas a maneira como os interpretamos é nossa prerrogativa. É um lembrete de independência que, ao mesmo tempo, desafia. Porque, se isso é verdade, implica reconhecer que boa parte do drama que carregamos pode ter origem em nossos próprios julgamentos. É um peso no qual colaboramos, mesmo que involuntariamente. A pergunta, o que fazer? Costuma gerar respostas que caem no extremo da negação ou da vitimização. Alguns preferem achar que tudo está perdido, que o mundo é insuportável e não há saída. Outros se apegam a um otimismo cego, ignorando problemas que de fato exigem ação. Marco Aurélio sugere um caminho do meio, em que não se nega a realidade dura, mas tampouco se concede o poder de destruir nossa sanidade interior. Existe um trecho em que ele fala sobre não deixar que os fatos externos invadam a parte soberana da mente. Era sua forma de dizer que podemos, sim, sentir tristeza ou preocupação, mas sem permitir que tomem conta de todo o nosso ser, paralisando-nos. Na prática, a solução começa por enxergar onde está a briga interna e como ela se manifesta. Sempre que a ansiedade ou a irritação se elevam, existe algo que nos diz: isso deveria ser diferente. A sabedoria do imperador foi entender que nem sempre podemos mudar a situação, mas podemos mudar a nós mesmos em relação à situação. Esse ato não é simples. As pessoas costumam reagir dizendo que é inviável, por exemplo, manter a tranquilidade quando se está atolado em contas, quando alguém adoece ou quando se enfrenta traições. Mas justamente é nesse ponto que se revela o poder da mente em recusar a resignação impotente. Não significa desconsiderar o sofrimento, e sim canalizá-lo para uma postura ativa. Já que eu não controlo o imprevisto, controle ao menos minha atitude. Muitas vezes, a melhor forma de praticar esse controle
é adotar um ritmo de exames diários. Pode-se dedicar alguns minutos de cada manhã para organizar os pensamentos, imaginar os contratempos que podem surgir e se lembrar de que eles não precisam abalar completamente a essência. É como treinar antes da partida, antecipando possíveis jogadas e se preparando para manobras mais inteligentes. Ao fazer isso, ficamos menos surpresos quando algo efetivamente dá errado. Podemos até sentir um frio na barriga, mas não nos rendemos ao pânico ou à raiva sem freios. Outro ponto relevante é o que chamamos de responsabilidade afetiva e social. Marco Aurélio não pregava o isolamento narcisista. Ao contrário, acreditava que somos seres feitos para viver em comunidade, de modo que cuidar de nós também é cuidar de como interagimos com os outros. Se a mente está caótica, tendemos a ser injustos, impacientes ou até agressivos sem perceber. Quando existe uma base de serenidade, encontramos soluções construtivas em vez de agravar as tensões. Essa postura, em geral, surpreende até quem convive conosco, pois esperava explosões e encontra alguém mais consciente, que sabe dialogar sem atropelar. Não é fraqueza, mas força delicada. Para aqueles que anseiam por algo mais imediato, há um método simples. No FIEM de cada dia, refletir sobre 3 ou 4 episódios que tenham desequilibrado o humor e tentar ver como a mente contribuiu para isso. Não é um exercício de culpa, e sim de diagnóstico. Se percebemos que avaliamos negativamente um comentário que poderia ser inócuo, entendemos que houve uma escolha consciente ou não de se ofender ou de transformar aquilo em drama. No próximo dia, ao surgir ocasião semelhante, a memória desse exercício nos ajuda a frear o impulso de reagir com a mesma intensidade. Chamemos isso de treino do imperador. Cada observação noturna prepara a atitude do dia seguinte. O tempo passa e começamos a notar uma mudança sutil. As reações se tornam mais graduais. Em vez de ir da calma total ao descontrole extremo em um segundo, percebemos a raiva chegando. Passamos a ter a opção de escolher palavras de maneira mais cuidadosa, sem deixar a emoção atropelar tudo. Esse pequeno espaço de manobra salva relacionamentos, evita arrependimentos e abre margem para negociações equilibradas em situações de conflito. E, curiosamente, gera respeito das pessoas à nossa volta, que captam a diferença de quem não se desmancha diante de contrariedades. A luta para não cair no caos não é algo que se conclui num ponto final. Para Marco Aurélio, era um processo constante. Ele mesmo duvidava às vezes de sua capacidade de permanecer tranquilo, mas perseverava, escrevendo e repassando esses lembretes a si mesmo. Se estamos à beira do desânimo, vale pensar nele, comandante de um império, com problemas de todas as ordens. Ainda assim, recorrendo à humildade de anotar suas fragilidades e aconselhar a si próprio a manter a dignidade. É uma inspiração que derruba a ficção de que só seremos fortes quando não tivermos falhas. Mais realista é aceitar que as falhas existem, mas não precisam nos derrotar nem nos impedir de governar a nós mesmos. Esse modo de encarar a vida costuma irritar quem só crê na cultura da competição, do ganhar a qualquer custo, mas Marco Aurélio mostrava que o verdadeiro vencedor é aquele que aprende a conduzir a mente, pois todo o restante são variáveis passageiras. Além disso, é possível ter firmeza e compaixão simultaneamente, sem abrir mão de objetivos, mas evitando pisar nos outros ou se enredar em brigas fúteis. Essa firmeza contemplativa nos protege das ilusões. Podemos comemorar conquistas sem que o ego se inche e podemos encarar as perdas sem cair na miséria emocional. Quanto mais integramos esse ensinamento, mais percebemos que cada dia traz seus testes. Uma hora é algo administrativo, outra hora é um inconveniente doméstico, e ainda pode surgir uma provocação que mexe com inseguranças antigas. Cada teste revela se estamos preparados para não ceder ao impulso imediato. Quando falhamos, a solução não é se condenar, mas aprender. Tal como o imperador talvez tivesse feito ao registrar em seu caderno pessoal as emoções que sentiu e o motivo de não ter reagido melhor. A vida flui melhor quando não dependemos do exterior para cultivar a solidez interior. E isso não acaba com as dores humanas, mas impede que elas se multipliquem. E mesmo que ainda surjam dias ruins, eles deixam de ser o centro permanente de nossa experiência. A mente treinada segue adiante, recolhendo a aprendizagem de cada golpe e aplicando na próxima ocasião. Nesse processo,
A sensação de valor pessoal aumenta de forma genuína, pois vem de algo que ninguém pode tirar. A capacidade de vigiar o território que chamamos de eu. Quem imagina um final suave talvez se desaponte. A vida não garante cenários perfeitos, ainda mais se considerarmos que vivemos em um mundo complexo, cheio de tensões e polarizações. Mas Marco Aurélio não via a esperança como uma ingenuidade, e sim como uma postura que persistia no bem e na lucidez, mesmo quando os ventos eram contrários. Ele vivia cercado de incertezas no palácio e nos campos de batalha, mas entendia que manter a calma e a justiça era a única forma de não perder completamente o rumo. Hoje, séculos depois, o mesmo se aplica a cada um de nós. Não há receita pronta para erradicar as contradições e pressões diárias. O que existe é a escolha de não nos tornarmos escravos do turbilhão exterior. Em vez de adotarmos a violência, a queixa incessante ou a melancolia crônica, podemos cuidar do vigor interior. Cada vez que sustentamos essa clareza, evitamos desperdiçar energia com as pedras que surgem no caminho. Se tropeçamos, tornamo-nos mais espertos na próxima vez. Se encontramos uma boa oportunidade, aproveitamos sem nos deixar inebriar. Não há como cair num final genérico quando a vida se desdobra a cada passo, pedindo atenção e decisão. Se quisermos entender o que realmente significa a felicidade depende da qualidade de seus pensamentos, basta observar as reações habituais aos imprevistos. Sentimos raiva, medo, ansiedade. O detalhe é que, se não cultivarmos uma mente forte, deixaremos tudo isso nos dominar. Nesse contraste, Marco Aurélio ergueu a voz, ou melhor, a pena, para nos dizer que podemos aprender a dominar aquilo que de outro modo tomaria conta. E, se temos coragem de reconhecer que não somos reféns, é justamente aí que a história se diferencia de um final simplório. Porque, quando o caos bate, descobrimos que a resposta está em nossas mãos. Escolher, a cada dia, a postura de quem sabe que, mesmo enfrentando falhas e incertezas, não precisa se entregar ao turbilhão e pode sim renunciar ao caos. Obrigado por assistir.